Olá a todos e todas, eu sou Vinícius Fernandes e estou aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre a história da cidade de Nilópolis. Antes de tudo, só para poder lembrar, que essa aula, esse vídeo aqui hoje, ele é parte desse projeto maior que resultou no livro A Baixada Fluminense e Suas Cidades, uma contribuição para a pesquisa e o ensino da história da região, que é um projeto que visa produzir materiais didáticos, fazer um grande compilado do que é a produção histórica e historiográfica sobre a Baixada Fluminense, para que ela possa ser utilizada por professores, para essa divulgação, ampliação do conhecimento sobre a história dessa região. Então, partindo para o que interessa, Nilópolis, a gente vai fazer esse resgate então, de entender o que é a cidade de Nilópolis hoje, para voltar lá na origem e acompanhar esse percurso histórico desse município. Então hoje, Nilópolis é o menor município do estado do Rio de Janeiro e é um dos menores do país. Um dos menores é menores mesmo, tá lá acho que são quase 5.600 municípios, é a posição 5.000 e para frente, assim, dos últimos mesmo. Então, somente uma área de 19,4 quilômetros quadrados e dessa área apenas 9,6 quilômetros é que são ocupados e totalmente urbanizados. Como você pode ver aí nesse detalhe do mapa, eu tirei um print do Maps, do Google Maps, para que vocês consigam entender melhor ou visualizar melhor aí, mesmo quem é morador, sabe, conhece a cidade, mas às vezes esse olhar de cima, esse olhar mais técnico, vamos colocar assim, que permite a gente entender melhor, inclusive, muitos dos problemas que a cidade tem hoje, Então, se vocês olharem aí, a maior parte do território, ela corresponde ao Parque do Jericinó, que é essa parte que está em verde aí, e ela é hoje utilizada pelo Exército, ela é uma área federal, é utilizada pelo Exército Brasileiro. Hoje é um parque também, boa parte das pessoas pode entrar e fazer, é comum o uso para atividades físicas, correr e tal, etc. Mas é uma área que não pode, é uma área de preservação e não pode e não deve, obviamente, ser ocupada. Embora, ao longo da história da cidade, a gente tenha tido diversas iniciativas, algumas, acho que diversas é um exagero, mas algumas iniciativas de utilização desse espaço, de projetos que visavam a utilização desse espaço, inclusive para a construção de estradas, ou talvez para uma ligação em Nilópolis com a Barra da Tijuca, talvez para uso de loteamento, para a construção de moradias. O que não se concluiu, não se verificou na prática, e aí opinião minha, eu espero que permaneça desse jeito, por mais que de alguma forma isso leve a um adensamento maior urbano na parte que já é urbanizada. A gente sabe o quanto hoje, em tempos de aquecimento global e de problemas climáticos, a importância que essa reserva ambiental aí, que esse parque tem. Então, isso já para a gente poder iniciar a nossa conversa, Tem uma questão que ela permeia a história de Nilópolis, que é a questão espacial, da ocupação do espaço urbano. Hoje, segundo os dados do último censo de 2022, tem uma população de 146.700
774 pessoas, o que faz aí uma densidade demográfica de 7.568 habitantes por quilômetro quadrado. Economicamente, socioeconomicamente, a cidade ela tem a maior parte dos seus empregos concentradas no setor terciário, né, de comércio e serviços. Os postos de trabalho que existem não atendem a população do município, como é a realidade na maioria das cidades da Baixada Fluminense. E essa população tem que muitas vezes fazer esse deslocamento em direção a outras regiões, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, com a qual, né, Nilópolis também faz divisa, ali, por exemplo, pelo bairro de Anchieta, em busca de emprego, em busca de, às vezes, até acesso a outros serviços, tá? Então, esse é um retrato do que é Nilópolis hoje. É um panorama parecido com o de outras cidades da região. A especificidade aí é do tamanho bem diminuto, né, do espaço urbano da cidade, do espaço ocupado da cidade, que outros municípios não têm. São João, por exemplo, tem quase o dobro do tamanho de Nilópolis, mas toda a sua área é ocupada. Mesquita, né, tem uma área um pouco maior que a de Nilópolis, tem o parque ali, mas também tem uma boa parte do território ocupado. Bem, então de onde vem a origem, né, dentro da historiografia sobre a cidade? Qual é a origem desse espaço? Antes aqui de falar sobre o período da colonização em si, da presença portuguesa, da chegada dos europeus, cumpre lembrar que, como todo o território brasileiro, essa região era ocupada por povos indígenas, no caso aqui do Rio de Janeiro, em sua maioria indígenas do grupo Tupinambá, né, pertencente ao tronco linguístico Tupi, que se estabeleceram, seu modo de vida, e são os primeiros a terem contatos com os portugueses. São eles que vão posteriormente estar envolvidos nos conflitos entre portugueses e franceses pela colonização do território. São eles que vão sofrer com a presença da Igreja Católica, dos colonizadores, enfim, né? E são eles também que vão deixar aí na história os registros da sua presença na nossa língua, em vários dos costumes do que a gente tem, tá? E aí, com a chegada dos portugueses, o que a gente tem aqui é a reprodução de uma lógica colonizadora que é comum à América Portuguesa como um todo, que é a repartição do território e a sua doação a nobres, a fidalgos portugueses para a efetivação desse processo colonizador, ocupar, explorar, encontrar riquezas e recursos a serem destinados ao Reino de Portugal, enfim, tá? Então, dentro desse processo, o território que hoje compõe Nilópolis e que o território que compõe hoje Nilópolis fazia parte, juntamente com quase toda a Baixada Fluminense, fazia parte de uma grande sesmaria que foi doada a Brás Cubas no ano de 1568. Segundo os relatos que a gente tem até agora, o próprio Brás Cubas não teria efetivado esse processo colonizador e essa terra foi repartida, né? Essa grande sesmaria foi repartida entre outros sesmeiros, entre outros colonos, que aí passaram a vir ocupar o território. Junto dessa lógica, né, mais administrativa das sesmarias, a gente tem também a presença da Igreja Católica e a formação das freguesias, tá? A freguesia a qual esse território fazia parte era a freguesia de São João Batista de Meriti. Então, o território que hoje faz parte de Nilópolis, ou que forma Nilópolis, esteve ligado ao território que hoje forma o município de São João de Meriti, município vizinho,
né? Isso lá no século XVII, tá? Então, e outras freguesias, né? A freguesia de São João Batista de Meriti, freguesia de Jacutinga, freguesia de Piedade de Iguaçu, Pilar, enfim, todas essas freguesias, elas estavam juntas aqui no processo ali, formavam juntas o que é hoje, o que era o município de Iguaçu, veio a ser o município de Iguaçu no século XIX, né? Então, toda essa região da Baixada Fluminense, hoje esses vários municípios que se retalharam aí ao longo do século XX, elas faziam parte juntas de um mesmo e grande território, que é chamado de Iguaçu, tá? E aí, seguindo ainda essa lógica da colonização portuguesa, o que a gente tem no século XVII é o estabelecimento de fazendas, de engenhos para a produção de açúcar e gêneros alimentícios para abastecer o açúcar, para abastecer o mercado externo, né, e os gêneros alimentícios, tanto para a subsistência quanto para abastecimento de um pequeno mercado interno à colônia, né? Toda essa produção, ela se utilizava também do comércio pelos rios, que eram e são muitos nessa região, para fazer a ligação com o porto do Rio de Janeiro e escoar esses produtos rumo ao mercado exterior, rumo ao mercado europeu. E aí, a fazenda que foi fundada aqui, né, foi a Fazenda São Mateus. Foi fundada em 1634 por João Álvares Pereira, né? Essa fazenda aí, como a gente já disse, destinava-se à produção de açúcar, com o uso de mão de obra escravizada, de indígenas e africanos. Essa fazenda, ela permaneceu ao longo do século XIX, ela fica, né, como propriedade dos descendentes de João Álvares Pereira, mas a metade do século XIX ela é vendida ao Conde de Bonfim e revendida ao filho do Conde de Bonfim, Jerônimo José de Mesquita, que é o primeiro barão de Mesquita, cujo sobrenome homenageia a cidade vizinha de Mesquita, né, e também a estação de Mesquita. Isso no ano de 1866, né? Então o barão de Mesquita, ele era proprietário de muitas terras aqui, dos municípios e de vários municípios que formam hoje a região da Baixada Fluminense. No detalhe aqui da fotografia, a gente tem a Capela São Mateus. É uma capela que existe até hoje, tem quase 400 anos, ela foi fundada, né, ali na reportagem de 336 anos, nessa reportagem, ela é da década de 10 ainda, né, dos anos 2000, então essa capela, ela existe até hoje, passou por alguns processos de reforma e estava ligada à Igreja Matriz de São João de Meriti, né? Nesse esquema da Igreja Católica, ela estava ligada à Igreja Matriz de São João, estava dentro da freguesia, já que Nilópolis, né, o território de Nilópolis, estava dentro da freguesia de São João Batista de Meriti, tá? Então, não tinha o nome de Nilópolis, tá? Esse nome é bem posterior. Um detalhe também interessante, que eu acho que é bem bacana talvez a gente trabalhar em sala de aula, esse período da colonização, né, a partir da presença da capela, vale, né, no caso de Nilópolis, levar os alunos para ver, para conhecer, e tem também alguns registros, dá para a gente explorar a ideia da colonização, da presença da Igreja Católica, da escravidão, já que foi encontrado ao lado da capela aí um cemitério de escravos, encontrado ossadas de escravizados, foram enterrados aí, então dá para trabalhar as lógicas da escravidão, né, na região, enfim, é um monumento, uma presença física, material, que confere um pouco de visibilidade, né, assim, dá para o aluno imaginar, dá para o aluno exercer um pouco da imaginação histórica, de entender como que deveria ser esse espaço, essa geografia, esse local,
esse lugar lá durante a chegada dos portugueses ao longo do século XVI e XVII. Né? Então é um recurso bem interessante o fato dessa capela ainda existir. Bem, ao longo do século XVIII, como é de conhecimento, né, de boa parte da historiografia, essa região da Baixada Fluminense, ela serve de passagem, de ligação entre o Porto do Rio de Janeiro e a região produtora de ouro, em Minas Gerais. Então aqui passam tropas, né, de comerciantes e também as tropas que carregavam ouro e todas as mercadorias. Se estabelecem na região taberneiros para atender a esse fluxo de tropeiros e de comerciantes. E esses caminhos que foram traçados, esses caminhos que foram desbravados, vamos colocar assim, para ligar o Rio de Janeiro à região das Minas Gerais, eles servem de traçado já no século XIX para a construção das ferrovias, né, das linhas de trem. E aí, um dos caminhos que existiam era esse caminho chamado Caminho Novo do Tinguá, e que serve de referência para a construção da estrada de ferro Dom Pedro II, em 1858, que é a atual central do Brasil. Só um parêntese, essa estrada, né, essa ferrovia, ela é construída com o objetivo de fazer ligação com outros caminhos que levavam às áreas produtoras de café no Rio de Janeiro, já no Vale do Paraíba, principalmente. Então é uma ferrovia que serve para poder fazer o escoamento, né, da produção cafeeira, que está crescendo nesse período de metade do século XIX. Então durante todo esse século XIX há uma mudança, né, na destinação do espaço, que atividades serão feitas, de que forma que esse território vai ser ocupado e destinado economicamente falando. E o que se dá é que essa produção agrícola, a produção de açúcar no Brasil se desloca, né, daqui do Rio de Janeiro, vai para outras áreas. Junto com isso ficam as fazendas produtoras de alimentos durante muito tempo. Boa parte desses alimentos para abastecer os povoados, os tropeiros e tudo mais, até que a construção dessas ferrovias que vão retalhar o território da Baixada Fluminense. Essas ferrovias elas vão servir como indutoras ou como influenciadoras, vamos dizer assim, do processo de loteamento e de ocupação desse espaço, né? Já no início do século XX, essa fazenda que existia aqui, né, a Fazenda São Mateus, ela foi vendida pelo segundo Barão de Mesquita ao empresário João Alves Mirandela e seu sócio Lázaro de Almeida. Mirandela é o sobrenome do Mirandela é o nome da principal avenida, né, da cidade hoje, Avenida Mirandela, bem no centro. E eles se dedicavam à produção de muares, né, de mulas, enfim, de tropas de animais de carga. Vai ser utilizado, por exemplo, pelo Exército Brasileiro e diversos outros comerciantes, diversos outros serviços que necessitavam desse tipo de animais, né? Então, mas essa lógica, né, da ocupação ainda como fazenda, ela vai mudar já nesse início do século XX, quando o que se vê nesse espaço que hoje forma o município de Nilópolis é o sucesso de do que hoje a gente poderia chamar de uma grande estratégia imobiliária, né? Então, se a gente for comparar a geografia, né, a cidade de Nilópolis com as cidades vizinhas, por exemplo, a gente vê que
ela é uma cidade que tem um traçado muito retilíneo, né? Os bairros as ruas, né, muito retas, com quarteirões bem definidos, o que às vezes é muito diferente das cidades vizinhas, né, como por exemplo São João, Belfor Roxo, parte de Nova Iguaçu, né, o que a gente consegue perceber a partir dessa observação do espaço urbano da geografia, que o que foi feito foi de fato um processo intenso de loteamento, de divisão, de retalhamento, com uma estratégia bem direcionada e de investimento, de destinação desse espaço para moradias populares, né? Isso se dá já no início do século XX, já na década de 10, né? Nilópolis e São João são os dois municípios, Nilópolis e São João, e o início, né, o entorno ali do centro de Caxias, são até os anos 40 estão totalmente povoados, assim, estão totalmente loteados, já não tem área de produção agrícola alguma, já não tem fazenda. A proposta da cidade, a ideia da vida nesse lugar era servir de moradia para as classes trabalhadoras, tá? Deixa eu me localizar aqui, né? Isso. Então isso ocorre, né, a partir de se pensar esse território a partir desse viés, né? O território da Baixada, ele é pensado a partir, a destinação desse espaço é pensado a partir de dois vetores. Um é a produção agrícola, a produção de alimentos para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Outro, a destinação desse espaço também para a habitação popular. E aí, as áreas que são mais próximas à ferrovia, né, os terrenos próximos à ferrovia, eles vão sendo cada vez mais valorizados, porque a população que habita necessita do deslocamento de trem para poder ir para o seu trabalho, seja lá o que for. Então, os terrenos mais próximos da linha do trem, eles passam a ser mais caros do que os mais distantes, né? Então, no caso de Nilópolis, o que a gente vê é uma estratégia bem sucedida de aliança do poder público com empresários locais para poder transformar esse espaço num grande sucesso empresarial, imobiliário, vamos colocar assim. E a gente pode ver isso em vários fatores, em vários elementos dessa história. Primeiro, é interessante também perceber que a ação do poder público, ela se dá na tentativa de fazer obras de saneamento. Isso se dá já no início do século XX, no governo de Nilo Peçanha, através das campanhas de saneamento, né, de correção e desvio de fluxos de rios, de aterramento de áreas alagadiças. Então, houve no início do século XX já esse grande processo de aterramento, de transformar uma área que era pantanosa e alagadiça em uma área habitável. Por outro lado, os empresários, né, os donos dessa terra, que vão demandar do poder público cada vez mais esses serviços e o apoio para poder transformar ou mostrar esse espaço, esse terreno, esses lotes como comercialmente interessantes e viáveis, né? Então a gente vê nos jornais, por exemplo, uma série de anúncios, uma série de reportagens que destacam, né, a proximidade com a linha de trem, né, a possibilidade de ter uma terra, no acesso a um lote barato e com pagamento facilitado, né, em parcelas. Isso porque as terras, apesar dessa demanda pelo poder público, elas careciam, né? O que foi feito foi exatamente somente o processo de arruamento, então processo de acesso à água, posteriormente, né, muito posteriormente, eletricidade,
recolhimento de lixo, destinação dos resíduos de esgoto, tratamento, tudo isso são coisas que vão vir muito posteriormente e muitas vezes são soluções que são encontradas pela própria população. A própria população que vai chegando, que vai comprando, que vai habitando esse espaço e sentindo os reveses da vida, é que vai criando as estratégias, as iniciativas para poder prover esse espaço do mínimo para poder viver dignamente. Então, outro elemento que a gente pode pegar como articulação, como evidência dessa articulação entre poder público, empresários e tal, é a construção da estação de trem, né? Foi uma demanda dos próprios loteadores que se construísse na localidade uma estação de trem, e essa estação ela se chamou inicialmente em 1914 Engenheiro Neiva, em homenagem a um dos engenheiros que trabalhou na construção da ferrovia. Mas, e aí é uma articulação posterior, acho que já vinha esse nome, né, Nilópolis, ele já vinha sendo utilizado um pouco antes, né, logo ali após a metade da década de 10, para se definir ou para se referir a essa localidade, porque existia a tentativa de aproximação com o Nilo Peçanha, né, presidente Nilo Peçanha, e esse nome Nilópolis é em homenagem a ele, na tentativa de buscar apoio, de evidenciar os mecanismos que tornam esse local um local importante, um local com visibilidade, um local que atraísse serviços, que atraísse pessoas e que, em última instância, levasse a um sucesso comercial, a venda dos lotes e tudo mais. Então, a cidade ela tem esse nome em homenagem ao presidente Nilo Peçanha, que, já disse aqui, faz as campanhas de saneamento na região da Baixada Fluminense, e é homenageado não só no nome da cidade, Nilópolis, mas em diversas ruas, acho que quase todas as cidades, pelo menos nesse núcleo que compõe Nilópolis, Caxias, São João, Nova Iguaçu, acho que quase todas têm uma rua, uma avenida que se chama Nilo Peçanha. Enfim, e a cidade ela é toda loteada nesse início do século XX, construção de moradias, né? Por exemplo, eu disse aqui que o Mirandela ele tinha produção de burros, né, de moares. Durante um tempo se cogitou, tentaram implementar um serviço de bondes puxados por moares na cidade de Nilópolis, né, ali nesse início, para poder fazer esse transporte das pessoas, por exemplo, das áreas mais distantes da linha do trem até a estação. Isso ocorreu. Tem um trabalho do Guilherme Pérez, um historiador aqui da região, que fala sobre isso, né? Então, ou seja, vamos aproveitar um recurso que estava no Rio de Janeiro, estava sendo descartado, né? Os bondes estavam sendo eletrificados, então esses bondes eles são reutilizados nessas regiões mais periféricas de moradia popular, e se aproveita também de um trabalho ou de um investimento que já era feito ali pelo um dos próprios donos do loteamento, enfim, dos empresários que estão ali por trás desse processo loteador. Então a cidade ela passa por esse grande processo de loteamento, de retalhamento do território, muitas famílias vêm, passam por esses problemas de infraestrutura urbana, lidam com isso a partir de iniciativa própria, porque apesar dessa presença, vamos dizer assim, dessa demanda, inclusive dos loteadores, pela presença do poder público, pelas obras de infraestrutura, eles sempre ficaram aquém do que era necessário para a vida digna da população. E no caso de Nilópolis, talvez um pouco diferente do que é o comum para diversos outros municípios da região,
eles ainda estão aquém, mas em outras cidades essa desigualdade, né, ela é muito mais gritante do que em Nilópolis, a não ser em alguns bairros um pouco mais afastados do centro, ou nos bairros que compõem, que era o núcleo mais antigo de povoamento da cidade, que é o lado onde não está a prefeitura, né? Bem, então, a partir desse processo de ocupação do espaço, de arruamento, de ocupação do espaço urbano, de loteamento, Nilópolis, e essa demanda, né, tem mais gente vivendo, mais demanda por serviços, isso provoca uma reestruturação política espacial, e Nilópolis ele vai se tornar o 7º distrito de Nova Iguaçu em 1924. Antes disso, Nilópolis formava, junto com São João de Meriti, o 4º distrito de Nova Iguaçu. Tá? Nessa leva, né, de ocupação do espaço urbano, o que a gente tem destaque aqui, além, obviamente, da presença de trabalhadores que estão sendo expulsos do centro do Rio de Janeiro com as reformas urbanas, de imigrantes de outros estados, de migrantes que vêm das populações que passaram pelo processo da abolição da escravidão no sul fluminense, tudo isso está presente aqui, mas por conta de acontecimentos posteriores, a gente tem também aqui um destaque aqui para a presença de imigrantes judeus e libaneses, né, que são conhecidos como, no linguajar popular, chamados de turcos. Então a gente tem muitos imigrantes judeus. Hoje em Nilópolis a gente tem uma sinagoga que é desconhecida, julgo eu, da maioria da população nilopolitana, e que está em um estado, não está bem preservada mesmo não. Essa presença judaica aqui, ela foi forte ao longo do século XX, mas à medida que essa população ela foi melhorando de vida, ela foi enriquecendo, muitos desses judeus, por exemplo, vinham um processo de expulsão que ocorreu, eles se concentravam na região da Praça 11, no Rio de Janeiro, e quando a Praça 11 deixou de existir e passou por um processo de reforma, eles vieram para cá, para Nilópolis, para a Baixada Fluminense. Então, eles, após ascenderem socialmente ou terem uma melhora nas condições de vida por conta da atividade comercial, principalmente, eles migraram boa parte para áreas mais bairros de classe média, média alta no Rio de Janeiro. E, se eu não me engano, acho que não tem, desse núcleo inicial de povoamento judaico aqui, não tem mais descendentes em Nilópolis. E os libaneses que chegam também nesse início do século XX e que são aí a família que vão formar a família, as duas famílias de onde vem junto, né? As duas famílias que vão se estabelecer e dominar a política de Nilópolis a partir da segunda metade do século XX, né? Que são os Cecim, Abraão, Cecim e Davi. Né? A gente vai entrar nisso com mais detalhes, mais um pouco, mas só para destacar que eles chegam aqui em Nilópolis junto desse grande processo loteador aí no início dos anos 20. Então, na metade do século XX, esse processo de loteamento, de ocupação do solo, aumenta a demanda por investimentos em infraestrutura urbana, só que esses investimentos foram negligenciados pelos governos de Nova Iguaçu, que priorizaram a destinação de recursos para a valorização da produção agrícola, principalmente de cítricos. Essa primeira metade do século XX é o momento em que Nova Iguaçu está passando por um boom na produção de laranja, e as elites que já se estabeleciam aqui, dos donos de terra, que eram tradicionais políticas em Nova Iguaçu, em Iguaçu, acabam priorizando o que é chamado do distrito sede, que é onde hoje é o centro de Nova Iguaçu. E os distritos ao redor, principalmente São João,
Nilópolis e Caxias, que estão passando por um processo intenso de urbanização, acabam demandando um volume maior de recursos que não é destinado a essas regiões, e isso acaba pressionando ou levando, não diretamente, obviamente, mas acaba influenciando na decisão de lideranças políticas dessas regiões por buscarem a emancipação, por buscarem a separação de Nova Iguaçu como uma das formas de tentar aumentar o poder político que elas tinham nos distritos, mas também de aumentar o volume de recursos e de investimentos nessas regiões. Muitas dessas lideranças de Nilópolis, São João, Caxias, enfim, eram pessoas que já haviam, por exemplo, exercido o cargo de vereança em Nova Iguaçu e que tinham sua localização, né, sua sede política nos distritos, mas vem nesse momento dos anos 40 essa possibilidade de se separar, de criarem municípios emancipados. Não à toa, são essas 3 localidades que passam por esse processo intenso de urbanização que vão se emancipar nos anos 40, né? Caxias em 43 e Nilópolis e São João juntos em 1947. Aí já no momento de pós-Estado Novo, momento de retorno à democracia. Então esses 2 distritos, vamos dizer assim, essas duas localidades acabam por se unirem na elaboração de um projeto de lei que foi capitaneado, que foi proposto pelo deputado Lucas de Andrade Figueira, que já havia sido vereador e era um aliado de um político tradicional da região chamado Getúlio de Moro, que havia sido prefeito em outras ocasiões de Nova Iguaçu, né? Lucas de Andrade Figueira, ele passou a ser uma figura política que influenciou os rumos políticos de Nilópolis nesses anos pós-emancipação e ficou conhecido aí como o Libertador de Nilópolis, tá? Só para destacar, né, fazer aqui um breve parêntese, a gente pode ver essa pressão, essa presença da população demandando serviços públicos de infraestrutura a partir dos comitês democráticos populares que existiram aí nos anos 40 e que eram, apesar de se determinarem ou se dizerem apartidários, eles eram capitaneados pelo Partido Comunista, tá? Eles vão deixar de existir em 1947 com a cassação do partido, mas as movimentações em torno dessa demanda, dessa necessidade, dessa busca de serviços públicos, né, na região, ela continua e ela é sensível até os dias de hoje. Bem, passando aí por esse período aí dos anos 40, a gente vê uma grande movimentação política, a gente vê esse período da experiência democrática, né, de uma população que se adequa, que tenta buscar essa movimentação, esse atendimento a essas demandas, e tudo isso vai desembocar nos anos 60 já, no fortalecimento, no crescimento político de membros de 2 famílias que se estabeleceram na região lá no início do século XX, que são de famílias imigrantes, né, que são as famílias Abraão e Cecim. Por que eu falo famílias? Até muito tempo, até eu mesmo me confundi durante muito tempo, achava que era uma família só, mas são 2, né? São os Abraão, Davi e os Cecim. São 2 ramos diferentes, são famílias que são muito próximas, mas que são inicialmente são 2 famílias distintas. E aí, por um lado, a gente tem a família o ramo dos Cecim, que são os primeiros a se envolverem com a política institucional, né,
segundo os relatos, seria o Jorge Davi, se eu não me engano, que foi eleito deputado estadual algumas vezes e muito favorecido pelo fato de ser médico e de prestar atendimentos médicos de graça, assim como, por exemplo, o Lucas de Andrade Figueira havia feito, né? Ele era um dentista prático e havia também prestado esses serviços à população, que favoreceu sua eleição. O Jorge também se favorece desse contexto de carência de atendimento de serviços de saúde para poder se eleger e fazer sua entrada na política institucional. Então, o ramo dos Cicinho Davi é a galera que está mais envolvida com a política institucional já nos anos 60. O lado, né, dos Abraão Davi já é o pessoal que está envolvido com as práticas da contravenção, principalmente com o jogo do bicho, né, de onde vem aí o Anísio. Abraão Davi, a grafia desse nome ela muda, tem o Anísio, enfim, né, e é de onde ele cresce, né, a partir desse envolvimento com as práticas da contravenção. Ele cresce politicamente, cresce economicamente, né, ganha projeção a partir do seu envolvimento com as práticas da contravenção. E isso ocorre muito nos anos da ditadura militar, né, porque boa parte dessa presença dessas famílias na política institucional se dá por meio da denúncia de opositores políticos aos órgãos de repressão da ditadura, né? Então eles denunciavam seus inimigos políticos que eram caçados e eles acabavam ficando, se estabelecendo na política institucional também por essa forma. Então isso, a presença dos CECIM na política institucional dava certa proteção às práticas de contravenção que era exercida pelo lado dos Abraão Davi, né, que apesar da gente ter documentos, vocês podem conferir depois no arquivo, de que a própria ditadura ela tinha conhecimento das práticas de contravenção dos Abraão, dentro da lógica do que foi a repressão, era mais fácil para a ditadura reprimir o que era conhecido uma certa efervescência de contestação política que estava ocorrendo na Baixada nos anos 60, reprimir os opositores políticos, do que as práticas de contravenção exercidas por aqueles que denunciavam, né, os perigos e as atividades que eram tidas como clandestinas na Baixada Fluminense. Outra evidência que a gente tem um livro bem interessante, depois a gente vai ver aqui nas referências, que falam dessa ligação, né, entre o jogo do bicho e a ditadura, que chama Os Porões da Contravenção, mas é que boa parte das pessoas que cometeram torturas e que, né, estavam ligadas a essa estrutura repressiva da ditadura militar, elas vão trabalhar depois como seguranças ou como membros da equipe dos homens da contravenção, né, no Rio de Janeiro, né, em Nilópolis, principalmente. Então, assim, essa ligação com a ditadura, ela favorece muito o crescimento, né, dessas duas famílias nos anos 60, seja pelo lado da política institucional, seja pelo apoio que essa presença na política institucional, que essa disfarce, né, vamos dizer assim, essa proteção que a presença na política institucional dava às práticas ilícitas de contravenção feitas pelo outro lado, aí, pela outra família. Boa parte desses lucros também do jogo do bicho, das práticas de contravenção, óbvio, eram utilizados no financiamento de campanhas, de políticos,
na realização de práticas de clientelistas e assistencialistas, como eu disse aqui, né, as consultas médicas, o serviço de apoio, né, ajuda na comprar coisas, enfim, tudo isso que a gente já conhece e já tem como repertório de práticas políticas históricas, né, não só do Brasil. E o outro ponto, assim, grande e de apoio que ajuda a entender o porquê que essas duas famílias se estabeleceram tão fortemente na cidade é a Beija-Flor de Nilópolis, na escola de samba, Grêmio Recreativo, escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Não me cabe aqui, acho que não é esse o ponto, questionar ou entender. Eu não sou especialista em samba, não estou aqui, né, para poder fazer esse trabalho de avaliar se ganhou o carnaval em função de apoio à ditadura. Não é esse o ponto que eu gostaria de trabalhar aqui, né? Isso já tem outras produções, tem inclusive nas referências aqui, eu vou trazer um dos livros que aborda isso, né? Um dos trabalhos, né, que aborda isso. O que cumpre destacar nesse momento é o quanto que o crescimento da escola de samba, o quanto que a projeção da escola de samba, a presença, né, dos membros dessa família na escola, isso confere prestígio e legitimidade à presença política deles na cidade, né, por meio da escola de samba, dessa projeção que a escola de samba ganha, que muitos desses atores políticos vão conseguir adquirir um capital para se perpetuar, para permanecer sendo eleitos na localidade, né? Tanto que muitos, até mesmo em períodos que políticos que não estavam diretamente ligados aos membros da família foram eleitos, eles podiam não estar diretamente, não eram membros ali da família, mas em algum momento ou foram vice-prefeitos na chapa de algum da família, ou foi secretário, enfim, né? São duas famílias que têm uma presença muito forte política e institucionalmente na cidade. E esse poder, aqui que é o ponto que a gente, né, entende e caminha já para o final dessa conversa. Esse poder, ele está centrado, ele está localizado, né, ou foi consolidado a partir disso, né, a partir desses vetores, a partir dessa ligação com o regime militar, a partir dessa entrada na política institucional, a partir da proteção que essa entrada na política institucional fornece às práticas ilegais da contravenção e ao prestígio que eles ganham com a projeção da escola de samba, né? Até hoje, né, a cidade, não quero aqui destacar que isso seja algo longe da juízo de valor, né? Mas a identidade da cidade, do ser nilopolitano, está muito ligado à existência da Beija-Flor, né? A gente vê aí, por exemplo, na fotografia da entrada da cidade, que tem ali lá os beija-flores pequenininhos ali ao lado do fim do nome, Nilópolis, né? Na cidade o tempo inteiro a gente tem nomes de lojas, nomes de várias coisas que são associadas ao símbolo da escola, né? Então a cidade está muito associada também a essa autoestima, vamos dizer assim, do ser nilopolitano, também está associado à ideia de que ali tem uma presença de uma escola de samba que é multicampeã, que ganhou muitos carnavais. Então isso confere prestígio e dá legitimidade à presença e à continuidade do poder que essas duas famílias exercem na localidade. Então, a pergunta que fica muito é: até quando? Né? Em que momento? Será que a gente, se essa transferência, né, de poder para os descendentes, né, das famílias, se ele vai se efetivar,
né? Se as pessoas vão continuar e até quando dando esse prestígio e essa legitimidade aos membros aí dessas duas famílias. Então, a gente tem outros elementos aqui dessa história de Nilópolis, mas fica o convite para que vocês leiam o capítulo, né, que está bem interessante. Isso aqui é só um recorte para trazer os apontamentos iniciais, mas para que vocês se aprofundem aí na temática, tá? No fim, a gente tem aqui alguns trabalhos que eu separei do trabalho da análise bibliográfica, das coisas que são o principal aí para a gente poder entender o que é a cidade e o percurso histórico desse município. Então, primeiro é o trabalho do Anderson Albuquerque, que fala exatamente sobre a questão da escola de samba, a questão da Beija-Flor. O trabalho do José Cláudio Alves, que fala sobre a questão, dá um panorama bem amplo e bem legal sobre a história da Baixada e fala sobre a questão da violência. O trabalho do Luiz Anselmo Bezerra, que fala também sobre a Beija-Flor. E esse aí que eu havia mencionado anteriormente, que é o trabalho de dois jornalistas, o Alógio Piário e Chico Otávio, que se chama Os Porões da Contravenção. Esse trabalho aí do Cláudio Oliveira, ele é um resumão mais sobre aquela parte que eu havia falado, mais período colonial, né? A questão da Fazenda São Mateus, as freguesias, ele faz um recorte lá para trás. E o trabalho da Lúcia, professora da Rural, Lúcia Helena Silva, que fala sobre, que trouxe para a gente um pouco desse aspecto do loteamento, né? Do processo de loteamento como um grande empreendimento imobiliário. E o trabalho do Manuel Simões, que vai falar sobre esse processo de fragmentação, né, desse grande Iguaçu e o surgimento dos diversos municípios que compõem a Baixada Fluminense. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica mais uma vez o convite para ler o livro A Baixada Fluminense e Suas Cidades. E até a próxima.